Aí, se você quiser olhar Olá, aqui. no Papo de Engenharia, estamos com o engenheiro civil Altamirano Moraes, né? É uma figura muito conhecida aqui no nosso meio, vai contar muitas histórias de trabalho, de política, enfim, tudo aquilo que for traçado aqui, a gente vai trocando as ideias. Muito obrigado pela presença, tá? Mas antes de iniciar, A gente só tem quero que... pedir aos amigos e amigas que sigam, compartilhem, né, o nosso podcast em prol da engenharia. Eu acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Altamirano, a gente vai falar rapidamente dos apoiadores. Altamirano, eu queria inicialmente agradecer a você pela presença. Você é uma das pessoas que eu reputo um dos melhores engenheiros que tem no Rio de Janeiro. Eu não conheço os engenheiros todo do Brasil, mas do Rio de Janeiro, com certeza, você está aí na elite dos engenheiros que trabalham muito por essa cidade e por esse estado, porque é outras cidades também. Quando eu soube que você tinha, ainda vamos falar disso, tinha sido eleito vice-presidente da, da CAERJ, eu achei muito interessante, que você tem uma experiência muito grande, tanto na área política quanto na área de entidades, que você podia ajudar. Inclusive, depois eu soube que você já tinha passado pela CAERJ como diretor de alguma coisa e tal, essas coisas todas. E eu queria te agradecer, porque era para trazer você mais cedo, mas como tinha um período de transição lá na CAERJ, eu entendi que você precisava tomar pé, porque, claro que eu vou te perguntar sobre a defesa da CAERJ, das questões da CAERJ, e que você, se puder falar, e as coisas aqui não tem script, não tem roteiro, nós vamos conversando. Eu queria falar dos nossos patrocinadores. Papo de Engenharia, é o nosso Papo de Engenharia que a gente está fazendo há 1 ano e meio, viu, Taminando? Essa é a BRAIP é a Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás Comercial e Residencial, que é comandada pelo meu amigo Jorge Omar. Essa é o IBEC, do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é comandado pelo meu amigo Paulo Dias, entendeu? Um dos maiores profissionais da área de engenharia de custo. E essa é a Contec Engenharia, que é comandada pelo outro meu amigo também, um dos melhores, se não melhor. Na última conversa nós tivemos aqui, o cara veio de São Paulo e disse que ele era o melhor. Então a Contec Engenharia é uma direção de Luiz Barata, que faz a parte de consultoria de elevadores e auto-vistoria predial e perícia principalmente. E, de alguma maneira, eu queria só falar sobre a associação, a BMEC, Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, que eu e Barata estamos dando uma força. É uma associação que já tinha algum tempo, e estamos dando uma força para ela deslanchar, no sentido da gente congregar os engenheiros mecânicos em torno de uma associação. O presidente é o André, que é lá de Itaperuna, o vice-presidente é o Barata, eu sou diretor de eventos. Essa Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico. Nós estamos até trabalhando na ideia de fazer um congresso o ano que vem dos engenheiros mecânicos do estado do Rio de Janeiro. Bom, e se possível, lá na CAERJ. Nós vamos convocar. Vamos convocar e conversar, porque lá tem um espaço bom para todo mundo. Da CAERJ é um passo excelente. Bom é pouco. A CAERJ é um espaço aberto para os grandes debates. Foi, principalmente ligado à engenharia. E eu acho que você vai retomar isso. Pode começar. Vamos começar. Vamos lá. Muito obrigado pela presença. Eu vou fazer uma pergunta, depois você coloca as suas considerações. Por que você optou pela carreira da engenharia lá no passado? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, estar com vocês aqui. O Marco Antônio é uma pessoa que eu conheço de longa data, um dos caras mais agregadores que eu conheço. Eu estava falando que eu acho que eu tenho pouquíssimo, ou nenhum inimigo. Eu acho que o Marco Antônio também. O Marco Antônio é uma pessoa que, até pela citação dele, todo mundo é amigo dele. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. A questão da engenharia eu acho que a engenharia nos chama, é uma espécie de convocação. Eu, desde garoto, eu sempre falei para o meu pai, eu vou ser engenheiro. E olha que a minha família é uma família... De engenheiros. Não, é uma família de pobres. Pessoal imigrante do Nordeste brasileiro para o Rio de Janeiro. A gente tinha uma parte da família no Rio de Janeiro. E meu pai via muito ao Rio de Janeiro porque ele tinha caminhão. Depois ele fez 2, depois ele fez 3 caminhões, fez alguns negócios, porque ele era um cara muito trabalhador. E prosperou, né? E aí prosperou. E aí eu fui o primeiro cara da família dele a chegar a uma universidade. Porque tem outros engenheiros também na família? Hoje tenho mais 2 sobrinhos que são engenheiros. Irmãos engenheiros? Irmãos não, meus irmãos têm outras profissões, todos níveis superiores. Mas minha família ficou muito ligada, inclusive, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por quê?
Porque a minha tia, ela era assessora, essa que morava no Rio de Janeiro, assessora do reitor, na época o Pedro Calmon e Pedro depois o Calmon, Menino Pedro. Leão. O Pedro Calmon. E Você o é meu antigo primeiro pra caramba. emprego, eu precisava trabalhar para poder ajudar a família. ajudar, né? Então, eu tô ouvindo. eu fui trabalhar na reitoria da universidade com ela antes de entrar na engenharia. Eu tinha ainda. Mas aí não era São Francisco, então? Não, era Na URCA? na URCA. Na A URCA. reitoria era na URCA e no fundão estava em construção. Só tinha naquela época, na verdade, a arquitetura e engenharia, 2 prédios únicos. E aí, por sorte, como eu entrei para a universidade, logo ela me arrumou um lugar para trabalhar no escritório técnico da universidade, que estava bombando. Eu ainda não estava formado em engenharia como auxiliar técnico e havia um convênio, MEC-USAID, você lembra disso, que os americanos trocavam café por verba para financiar o fundão, que tinha sido um projeto de uma cidade universitária. E aí eu dei sorte que quando comecei, eu entrei para a faculdade, passei no vestibular em 69. E foi para fundão. E fui para o fundão, e lotado no fundão. Então eu era funcionário. Trabalhava e consegui estudar, né? E conseguia Trabalhava e estudar. estudava. Eu trabalhava meio expediente, ia para a faculdade de engenharia, era meio expediente, cumpria 6 horas, naquele tempo era 6 horas, e 6 horas eu estava na Legal, faculdade. né? Eu fui fiscal da obra do Centro de Ciências Médicas, hoje, que é onde o E pessoal aquele estuda hospital? medicina, Aquele do Hospital hospital Universitário, do Instituto de Matemática. Então eu fiscalizei umas 4 ou 5 obras, fiquei no fundão até 77. Nossa, Trabalhando muito como tempo. engenheiro. Peguei uma experiência enorme, porque eu peguei uma grande obra saindo do zero com todos os tipos de coisa. E ali era a referência, porque queriam criar assim, o Vale do Silício lá, não era? É. A consciência. Na verdade, hoje, o fundão, além da universidade, as poucas pessoas, mas é o maior centro de pesquisas, talvez, do Brasil hoje. A Petrobras tem o maior centro de pesquisa na área de CEPEL, petróleo lá, que é o tem CEPEL. uma- O CEPEL, que é da elétrica, também tem lá. Se você pegar a L'Oréal de Paris, tem um centro de pesquisa lá. Petrobras, Então tem a hoje Petrobras tem um vale de Mas centros por de que pesquisa. essas empresas não ajudam mais o fundão? Eu acho que o fundão estava um pouco abandonado, vamos dizer assim, e eu entrei ali por dentro ali, várias empresas de ponta. Por que não tem recurso dessas empresas? Na verdade, eles ajudam a universidade, mas de via indireta. O que eles fazem, na verdade, é convênio com os estudantes da universidade, e aí eles fornecem estágios, empregos, dão preferência para o pessoal que sai da universidade. Mas acho Diretamente- que diretamente aportar dinheiro. Isso é uma coisa eu não sei. do poder governo público, federal. do É poder uma do governo federal. Aí você ficou lá até quando? Eu fiquei até 77, mas aí a obra parou, porque o Brasil com os Estados Unidos não fechou o acordo MEC-USAID. E eu, como todo jovem, sonhador, Mas você já era engenheiro, formado, eu você falei, já- eu não vou ficar aqui Você já era formado, aí Já você era então- formado, não vou ficar fazendo manutençãozinha de prédio. Quero desafios maiores. Eu sempre fui um cara de desafio, eu nunca fiquei parado. Aí eu sei fiz disso. uma seleção para a Casa da Moeda do Brasil, que era aqui na Praça da República, mas que estava construindo um imenso parque industrial, o maior da América Latina, lá em Santa Cruz. Santa Cruz. 1 milhão de metros quadrados. Tá lá até era a hoje, obra. tá. 12 mil estacas. Eu Era gravei. aqui no Campo Santana. Tu não chegou a pegar no 7.000 Campo Santana? pré-moldados. Tu chegou a Foi trabalhar no outro- Campo Santana ou não? Eu fiquei no Campo de Santana tocando o projeto durante 1 ano só. E depois eu fiquei 13 anos em Santa Cruz fazendo o projeto. Eu entrei como engenheiro e saí como gerente geral do projeto Santa Cruz. Mas já implantado. Já. Toda a planta industrial já. Eu fui gerente de construção civil e fui o último cara ali a apagar as luzes do governo Collor, porque eu fiquei ainda como superintendente da manutenção, porque eu era o cara, e até hoje acho que sou, que conhece mais a Casa da Moeda do Brasil. Não sei como é que os caras, Raimundo diria assim, não sei como é que os caras não me prenderam. Então tu conhece todo. Conhece tudo. Sabe fazer dinheiro, é isso? Não. Não, eu não sei fazer dinheiro, mas você submeteu lá. eu sei fazer fábricas de fazer Tô moeda brincando, e sei tô fazer brincando. fábrica de refino de Mas aí você lá- metal nobre, Mas aí- couro. Você mas- sabe que a Casa da Moeda tinha uma... Tinha Que uma... não tem o negócio de Tinha uma ouro, né? fábrica, não, fechou. Fechou? Fechou porque agora foi entregue para o mercado privado. Mas foi a primeira do Brasil. E eu viajei para 4 países do mundo, fiquei 1 mês viajando para ver as peculiaridades de como era isso, porque tem todo um sistema É, porque totalmente Casa da- imagina, especial. uma Casa da Porque Moeda, o ouro, segurança. quando você refina ouro, só para você ter uma ideia, Claro. porque isso é interessante. Com certeza. Quando você refina ouro,
você tem que aquecer aquelas pepitas que chegam, porque elas nunca são puras, elas chegam contaminadas com prata e paládio, por exemplo. E aí a única coisa que faz com que elas se separem é a temperatura de desagregação dela. O ouro desagrega 900 graus centígrados, as outras um pouco menos. Então você bota umas barrotes assim, aí você vê O ouro correndo puro para a barra dele, a prata para a barra dele, e a prata dele é um só troço interessante. E você tinha que ter um sistema de lavagem de gases tão interessante, porque o gás que sai na hora que você aquece, ele... Não é que ele é perigoso, é porque ele contamina, ele traz mas ele traz ouro, prata e naquilo. Então o cara que trabalhava lá, antes de sair da fábrica, ele tinha que lavar, se lavar todo. Porque antes e depois. Hoje aí depois ele se lavava. Antes para não contaminar e depois para não sair contaminado. Não sair, inclusive com ouro na cabeça. Já pensou você cortava? O cara levava um cabelão e saía. Cortava o cabelo dele. Deixa eu te falar, você fica lá até quando? Eu fico até o final do... Mas só... Diga. Eu fico até a Nova República. Eu entrei, né? Engraçado, porque eu era, nessa época, aí entra uma questão política, militante fora da Casa da Moeda, da volta à democracia. Nenhum garoto novo que é estudante... Porque isso que você está trabalhando na época da ditadura ainda. 77 a 90. Só que o comandante da Casa da Moeda era um gaúcho, meio legalista. Ele tinha entrado naquela... Era militar? Militar, mas ligado ao Geisel, na verdade, e ligado à abertura, depois com João Figueiredo e tal. E ele não, quer dizer, ele não queria saber muito de política, ele era um gauchão daqueles técnicos, adorava administradores, entendeu? Então ele te adorava, né? Me adorava. Ele falava que eu era, dentro da Casa da Moeda eu adorava. Os empreiteiros, eu sempre fui um cara muito rigoroso, quem sabe comigo, e quando eu era mais novo eu era muito rigoroso. Aí eu mandava voltar caminhão de concreto, que já chegava com concreto pegando, aquela coisa toda, e os empreiteiros me odiavam, claro, porque não tinha conversa ali, não tinha passagem para não ter nada. Então eles iam para o comandante, porque esses caras sabem tudo, até porque na época da ditadura falava assim, esse teu engenheiro-chefe aí, ele é comunista. Aí o comandante dizia, ele pode ser comunista do portão para fora, aqui dentro ele é o meu engenheiro. Você criar lá a Associação dos Funcionários Isso. Que virou depois sindicato. Porque em 85, a minha contradição pessoal era o seguinte, o comandante me adorava e eu queria a democracia, queria a volta da democracia. O comandante, quando sai, inclusive, eu fui um dos caras que ficou lá, no lado dele, prestando solidariedade, porque ele era muito gente boa, muito melhor do que os civis que entraram até depois na Casa da Moeda. O Casa da Direito, que entrou depois, até era um cara muito jeitoso. Que depois foi pro Tribunal de Contas, mas o sonho dele era ser do Tribunal de Contas. Ele foi pro Supremo Tribunal Federal. Depois Morreu de câncer. Era muito amigo do Muniz aí, que a gente conhece. Bem, e o que acontece? Quando vem a Nova República, eu continuei lá, até porque o pessoal me respeitava muito bem, mas aí a gente perde a primeira eleição. Na verdade, quem ganhou foi um filhote da ditadura, como diria o Brizola. Ganha o Collor, e o Collor vem com a proposta totalmente neoliberal, uma proposta autoritária, que no primeiro dia a gente já veio de fechamento e de privatização. Mas nem essa tua passagem na representação, na criação da representação dos funcionários não atrapalhou também? Quando você criou ali Atrapalhou pelo seguinte, porque eu tinha essa coisa muito técnica e o direito, quando entra, e como democrata, tinha uma associação que era meio recreativa na Casa da Moeda. Eu falei com o direito, o pessoal, a inflação é muito alta, o pessoal quer reajuste. Essa associação. Não, o pessoal já estava, antes que outros... Porque aí já tinha o pessoal do PT, já tinha, lembra? Antes que alguém domine isso, vamos organizar. Organizar isso aqui, porque senão vai dar problema aqui. Aí eu ajudei a criar a associação, eles me chamaram para ser diretor, eu até durante o período da organização entrei até como diretor, embora fosse chefe na Casa da Moeda. Depois, na primeira eleição, eles me queriam que eu fosse candidato, e eu falei, não, eu não vou ser candidato porque minha carreira é técnica. Eu criei essa coisa, eu não posso ser superintendente da Casa da Moeda. O Collor te demite? Collor não me demite, ele demite 400 pessoas em 2000 na Casa da Moeda, ele demite todas as lideranças, porque ele tinha um projeto de privatização e depois ficou provado
no inquérito do PC Faria, que ele tinha um esquema para montar dentro da Casa da Moeda, que os caras, aquele esquemão de 200 bilhões lá que estava acontecendo. Até hoje sofre dessa questão de Ela teve, quando entrou agora o governo Bolsonaro, a Casa da Moeda tinha prazo para ser privatizada, era 2021, janeiro de 2021. Foi outra coisa que foi enfrentada com a moeda. E se o Bolsonaro não perde a eleição, o Guedes tinha privatizado, porque, no final das contas, é a mesma coisa. Né? O Paulo Guedes foi um dos caras que trabalhou nas privatizações do Chile, na época do Pinochet, trabalhou na Argentina, trabalhou aqui no governo do Collor também, ele era segundo ou terceiro escalão, mas ele estava no governo do Collor também. Então é aquela proposta neoliberal de Estado mínimo e privatização tudo. Casa foi para onde? Saí da Casa da Moeda e aí eu falei, pô, eu tô agora com 13 mais 7 de universidade, tinha 20 anos de setor público. Falei, o meu setor é o setor público, pô. Eu sou um cara inteligente, não sou burro. Então, o que eu fiz? Muito bom. Eu falei, defini, minha vida vai ser essa. E fiquei esperando concursos Saiu um concurso para a prefeitura. A prefeitura estava criando a primeira secretaria de meio ambiente e tal. Aí eu fiz um concurso para a prefeitura em 92. Eu saí da Casa da Moeda em 90. Só foi o tempo de estudar um pouquinho. E mesmo assim, em 91, eu tive um carro. Eu já entrei para a Secretaria de Obras e Serviço Público do Estado, que o Bocaiúva, Brizola ganhou a eleição, o Bocaiúva entra, o Bocaiúva era amigo, especialmente do Raimundo. Eu tinha um currículo muito bom. Ele precisava de um cara na área de planejamento e controle dentro da secretaria, porque ligado à Secretaria de Obras e Serviço Público tinha a SEDAI e a EMOP, ele precisava de alguém que controlasse isso, porque eu era político, um cara de confiança. Então ele me colocou nessa posição. Lá, fiquei 91 lá, em 92 eu passo na prefeitura. Eu passo para a prefeitura. Ficou na prefeitura até quando? Eu passei na prefeitura para o concurso, mas eu tomei posse, mas no dia seguinte, como o governo era PDT, ambos do PDT, o Marcelo lá e o Brizola no governo, o Bocaiúva falou, você não vai sair daqui, não abre mão não, vou falar com o Marcelo, você fica cedido para o Estado aqui. E fez um acordo com o Marcelo e eu fiquei na Secretaria de Obras e durante 2 anos. E depois eu fui para a SEDAI, ser diretor da SEDAI, porque o Raimundo assumiu a direção da SEDAI. Aí o Raimundo queria um cara que também controlasse, que controlasse lá, porque quando você sabe como muito bem, quando se monta governo, tem diretorias de várias ligações. E aí então, você precisa presidente precisa de alguém. Em algum lugar precisa alguém. E eu sempre fui um cara de planejamento, um cara de visão de futuro, um cara de controle, de saber controlar finanças. Aí você ficou na SEDAI, o governo Brizola todo? Fiquei. E quando acaba o governo Brizola, aí eu volto para a prefeitura. Volto para... Por acaso, a vida é feita de acaso, né? Assim, a gente. Por acaso, eu resolvi, nesse período eu já estava ganho pela questão ambiental, porque eu estava no meio do saneamento, eu já tinha havido a Eco 92, eu participei da Eco 92, aí eu já estava ganho pela causa ambiental, eu falei, eu vou fazer mestrado na Copa em Planejamento Ambiental e Energético. Cara, eu estudava no Fundão e ao mesmo tempo ainda estava na prefeitura. E o Ícaro Moreno, que eu não sei se já teve aqui, mas que é um dos maiores engenheiros que o Estado teve aqui. Porque o Ícaro agora está fora do Estado, que ele aposentou, está tocando a ERJ. Mas o Ícaro, por coincidência, foi meu colega de mestrado. Ele também resolveu fazer mestrado na mesma área. Foi a época que nós nos conhecemos. E aí o Ícaro, que essa altura, acho que estava lá na Leopoldina, como subprefeito, no governo do César Maia, alguma coisa assim, vai para a Rio Urbe, que é a empresa. E o Ricardo me chama e falou, Miranda, eu preciso de um cara que eu tinha aquela fama já nesse meio, do cara super honesto, que tinha um controle, que você sabia que podia confiar e que não quer ser, não quer o teu lugar, entendeu? Eu nunca quis ser, eu não quero ser o cara lá da indicação política, do quadro técnico que precisa de mim, sim.
E aí o Ícaro me chama, eu vou ser diretor lá na Rio Urbe, o segundo dele. Quando ele saía, eu era o substituto dele. Aí a gente toca a Rio Urbe, milhares de projetos aí, esse projeto Rio Rua, Rio Cidade, todos esses. Foi a primeira vez que eu toquei projetos mesmo dentro da cidade. Eu conheci a cidade toda, esse da Praia do Flamengo, a reformulação da Praia do Flamengo, a Praia de Botafogo, a Ipanema, o Rio Cidade de Ipanema. A gente tocou muita obra na Rio Urbe. Depois da Rio Urbe, acaba o governo da Rio Urbe. Olha assim, para tu ter ideia, o cara da Rio Urbe, quando saiu, ganhou o César Maia. O Conde perdeu, só que eles já tinham brigado, né? Político é assim, né? O César Maia fez o Conde, mas depois brigou com o Conde e os dois disputaram a prefeitura. E aí, o pessoal que entra do César Maia até me pediu para continuar como assessor lá e tal. Mas aí eu tinha eu falei, eu tenho um dever com o Ícaro. O Ícaro foi para o Estado, porque o Conde foi vice da Rosinha e entrou para governo do Estado, e o Ícaro foi para Serra. Aí o Ícaro que me chamou para ir para Serra, junto com ele. Eu não podia dizer não para o Ícaro. Para mim não era tanta vantagem, porque primeiro o Estado paga mal, todo mundo sabe. A prefeitura não paga tão bem, o Estado paga péssimo. E segundo, que, na verdade, quando você está fazendo carreira dentro da prefeitura, tinha ainda aquela história de incorporação, você ficasse muito tempo em cargo, eu estava interrompendo uma série de sequências. Um ciclo que você... Mas aí tem um dever da lealdade. Mas a tua vida foi... Tem um dever de lealdade, né? Esse acontecimento de toda hora você entra num processo de mudança é comum, por que eu tô vendo. Para quem é servidor público e quer desafio, é isso. Senão você se acomoda e fica lá na tua gaveta há 50 anos. A mesa lá até chegar aos 35. Mãe, foi ótimo. Uma das melhores experiências da minha vida. E aí, foi para ir para Serra. Foi para Serra, que eu corri esse estado todo. Eu conheço os 92 municípios, todos os rios, e praticamente a gente fez dragagem em todos os municípios. Porque nessa época a Serra, foi um pecado acabar com a Serra. Foi o Sérgio Cabral que acabou na época, orientado pelo Mink. Pelo Mink. Mas foi. Criaram esse monstro que aí é um monstro que acaba um monstro que acaba não funciona. A Serra, ela tinha máquinas próprias, cara. Então você fazia convênio, era uma coisa que você agradava a todo mundo. Porque, por exemplo, o cara lá de Porciúncula falava, pô, meus rios estão alagando aqui, eu quero dragar. Eu falei, eu tenho uma máquina de uns homens, eu não tenho combustível e não tenho alimentação e não tenho nada. Prefeito, então traz para cá que é o banco. Então, você resolvia o problema, era fácil, você fazia. Eu tocava essa parte do interior inteira, entendeu? Eu também acho que essa criação do INEC, do jeito que a gente tinha pensado, foi um monstrengo danado que acabou não. Você fica na MOP até quando? Não, isso é na Serra. Na Serra até eu quando? fico até o final do mandato da garotinha, o Sérgio Cabral ganha e o Ícaro vai para a MOP. Aí eu já não queria ir para a MOP. Eu falei, pô, Ícaro, eu gosto muito de você. Era até no mesmo prédio. Mas eu quero voltar para a prefeitura. Eu preciso continuar a minha carreira na prefeitura. Ele falou, não, fica só esse início comigo. Aí eu fiquei um ano para arrumar, porque a MOP estava esvaziada. Estava esvaziada. A MOP não estava... Cada governo tem o seu predileto. O governo da Rosinha Garotinho... Não era aquela estrutura da Não era estrutura. Ele botou o DER, você lembra? O DER que fazia todas as obras. O DER foi o grande... Era que eu me lembro, Luiz Paulo, né? O Luiz Paulo estava lá, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, né? Não, ele não estava, porque o Luiz Paulo nunca foi ligado ao Garotinho, não. Mas ele estava lá no DR. Ele era do engenheiro DR, não? Ele foi engenheiro DR, mas nessa altura acho que o Luiz Paulo já tinha sido eleito deputado. Ele foi vice-governador do Marcelo Alencar. E aí, na sequência do Marcelo, quando ganha o Garotinho, o Luiz Paulo sai candidato a deputado e ele nunca mais perdeu a eleição. Nunca mais voltou. Por sinal, um cara muito competente e muito ligado a nós, servidores públicos. Foi, Luiz? Já conversamos aqui. É o nosso embaixador na Assembleia. Aí você fica na EMOP um ano só? Eu fiquei um ano e meio para ajudar o Ícaro a arrumar a casa. Organizei a casa. E aí, graças a Deus, o Muniz chegou e falou, olha, o Eduardo Paz vai ser candidato a prefeito do Rio com apoio nosso e eu vou ser o vice-prefeito. Então, pô, eu queria você me ajudando nisso. Então, começa logo. Então, eu pedi uma licença pro Ícaro, no meio, porque você sabe que a campanha começa antes. Claro. Aí fui fazer o programa de meio ambiente
que depois iria ser tocada, ajudando o Muniz. Claro, o Muniz ele é um cara da área, Já ele teve aqui conhece também. tecnicamente Já teve aqui, bem, embora conversando. seja um político de altíssima qualidade, mas alguém Mas se precisa tornou, estar mas se tornou uma referência na área ambiental. no meio ambiente, mas aí precisa ter alguém que organize as coisas aí eu fiquei com o Muniz subsecretário lá. desde a 8 transição, anos. entrei como subsecretário, fiquei 8 anos lá com ele. E durante os afastamentos dele, por exemplo, quando acaba o primeiro mandato do Eduardo, ele sai uns 6 meses antes ou 4 meses antes para ir coordenar a campanha, porque o Muniz era o fiador daquela A reeleição. a reeleição, e eu fico como secretário nesse tempo. Você sabe que eu tocava lá o Conselho de Meio Ambiente, Muito, na maioria você- das vezes. você é Só especial. quando tinha muita coisa. É para eu não importante. interferir toda hora para você. Acho melhor você ir narrando aí essa trajetória toda. Fico até o final do governo do Eduardo. E depois, olha que coincidência. Eu me aposento quando Na acaba o prefeitura. governo do Eduardo, entra o Marcelo Crivella. Aí era impossível trabalhar. Eu já tinha tempo para me aposentar a essa altura, era impossível trabalhar. Ainda fiquei 2 meses lá com o Crivella para fazer a transição, porque o Crivella foi o único cara que eu não vi que não fez transição. Ninguém do Crivella apareceu até o final do mandato, até 31 de dezembro, para perguntar como é que funcionavam as coisas da Ele tinha prefeitura. dificuldade, depois ele teve dificuldade. Você sabe É. que eu estou convidando ele para vir aqui também, que o Crivella é engenheiro. É, claro. É engenheiro também. Ele tem uma lei nacional sobre auto-vistoria predial. Isso. E que foi aprovada, mas ele Não, ele insiste. pessoalmente até uma pessoa agradável. Claro. Mas tinha a questão da religião que às vezes Atrapalhava. Ele nomeia para a Secretaria de Meio Ambiente um bispo da Igreja Universal de São João do Meriti, com todo respeito, mas São João do Meriti é o bispo e a igreja. Mas não sabia nada de meio ambiente. E o Crivella, inclusive, Aí você ainda ficou lá ajudando esse eu cara fiquei 2 meses. 2 meses para fazer a transição, para me explicar para o camarada quais eram os projetos de andamento, que era importante, não Eu sei nem o lembro que que e tal. bicho era esse, pra você ter ideia. Olha que eu fiquei lá. Era Rubens alguma coisa, lembro. mas não. Lembro. Lembra disso? Lembro, o baixinho. Aí isso. você se Não. aposentou. Aí eu me aposentei da prefeitura e falei, vou pensar o que vou fazer na vida. E olha a surpresa da sua vida. Recebo um telegrama da Casa da Moeda do Brasil, dizendo, olha, sabe aquele pessoal que o Collor demitiu? Você é um dos anistiados. Quer voltar para a Casa da Moeda? O salário era mas melhor. mas teve muita gente que voltou. Teve gente... Mas de outros campos. Mas os outros órgãos tinham, por exemplo, Petrobras voltou logo, Eletronuclear, Eletrobras voltaram. A Casa da Moeda acho que foi o último a chamar. Você chegou a estar alguém. aposentado? Ainda não estava. Não, eu me aposentei. Eu estava aposentado, eu já estava aposentado. Então eu podia voltar para a Casa da Moeda porque eu já estava aposentado da prefeitura. Aí eu volto para a Casa da Moeda. Isso mas foi aí 30 e tantos anos depois? Meu? 30 e tantos anos depois. As pessoas que eu ainda conhecia estão todas com a cabeça branca, todos velhos igual a mim. E o meu amigo engenheiro mas aí Eusébio já tinha Não, falecido. mas financeiramente não tinha nada porque tinha alguma coisa aqui para receber. Era para Não, era só para voltar, a partir do zero. É. Mas como eu queria fazer alguma coisa, eu gosto de trabalhar. Gente, eu não vou parar nunca. Como diria Raimundo, eu vou para São João Batista trabalhando assim na coisa. Eu não vai vou parar andando, nunca. vai Eu tinha andando. pra Quantos anos na cabeça. época? Amor. Você tinha quantos anos na época? Agora que eu voltei Na época lá da casa, dessa volta aí. da Casa da Moeda, já tinha isso. 55, 60 anos? 60 anos, 63. 63. Você vai parar faz o quê? Aí você fala, Não, mas aí eu vou lá. Mas vou sempre. Encontrei um velho amigo, falei, o que tem de novo aí que eu possa fazer a Casa da Moeda? Porque eu não quero ficar em Santa Cruz fazendo manutenção. Ele falou, não, a Casa da Moeda está com o prédio antigo lá, que quer reformar todo para transformar aqui no Campo de Santana. No museu, no Campo de Santana. Aí se tu quiser, vai para lá. Aí a gente conseguiu uma verba da Lei Rouanet, na época uns 14 milhões e tal, e precisa reformar o prédio todo, que ele é tombado, precisa adaptar para se transformar um museu. Eu falei, que maravilha. Eu fui para lá tocar essa obra aqui no Campo de Santana, quer dizer, eu não precisava ir para Santa Cruz. E fiquei até 2019, um pouquinho antes de entrar na pandemia. Por que eu saí? Eu podia ter ficado mais tempo lá, porque eu ganhava mais uns 15 mil ali, que era o salário de engenheiro da Casa da Moeda e tal. Mas é aquilo que eu digo, eu sou movido a desafio. Aí o projeto ficou pronto,
agora era um museu, inaugurou, estava tudo pronto. Você- Aí eu falei, agora eu vou ficar o quê? Esse é o perigo do cara conhecer muita gente, que lá normalmente o cara convida, né? É. Chama o Altamirano lá, eu tô precisando. Aí eu falei, não. A Casa Moeda aí anunciou. Aí também tinha trocado o governo, já era o governo do Temer, né? Era o governo do Temer. E aí o pessoal, o Temer não fez igual o Collor, saiu demitido todo mundo. Ele montou o PDVs, né? Plano de demissão voluntário. Aí eles montaram em todas as estatais, inclusive na Casa da Moeda. Aí eu falei, agora é a hora. Tem aquela coisa do momento certo. Eu sempre tomo uma decisão planejada. Peguei o PDV e saí da Casa da Moeda. Você já estava lá em Petrópolis? Não estava aí em Petrópolis? Não estava em Não Petrópolis. nem pensava aí? Porque olha a sorte, as coisas são bem da coisa assim. Na hora que eu saio, final de 2019, início de 2020, começa o quê? A pandemia. Aí todo mundo vai para casa, né? Aí você foi para casa. Não fui para minha casa aqui, que eu devo ficar ilhado aqui. A gente tem um apartamento, eu, Raimundo, lá em Petrópolis, num condomínio que é casa. Você dá para você sair em volta, é verde, é lugar respirar. Aí você ficou 2 anos Aí lá. fiquei quase 2 anos na Todo Mundo Recluso, onde o Muniz, inclusive, tem uma casa também. O Muniz adora um pomar, você sabe que o Muniz... o Muniz é o maior entendedor que eu conheço de árvores frutíferas do Brasil, cara. Você sabe quem está metido em rufa, que ele falou agora lá em Areal. Ele sabe tudo. Lá em Areal. Ele não tem um pomar, ele tem uma coleção. O Muniz é um colecionador, né? Ele coleciona selos, ele tem todos os selos que você pensar de diferença de um para outro, você vai olhar 50 vezes e não sabe qual a diferença. Um cortezinho que tem ali. Ele faz a mesma coisa com árvores. Tem vários tipos de pinhas, todos os tipos de laranjas possíveis. Quando eu conheci ele, é legal, isso é bom. É bom, quando eu conheci faz a cabeça dele. Eu acho que é do pai dele, porque quando eu conheci ele, o pai dele tinha lá em Santa Cruz, um sítio lá em Santa Cruz. Isso. Eu frequentei. Você chegou a frequentar aquele sítio? E depois ele teve outro lá no Recreio. Lá no Recreio. Bom, aí você já está em Petrópolis. Aí eu estou em Petrópolis, aí eu falei, dessa vez acho que minha filha teve neném, acho que eu vou dar um tempinho, pelo menos de 1 ano aí na minha vida, porque eu não parei, eu tenho mais de 50 anos, nunca parei para dar uma atençãozinha para o neto, para não sei o quê. Mas aí acontece o seguinte, o prefeito de Petrópolis, do PSB, ganha a eleição, e chama o Rubens Bom Tempo, e chama o Muniz para ser secretário. De Meio Ambiente. Não, queria ele controlando até o governo, porque o Muniz é bom nisso, né? Secretário de governo. O Muniz falou, não posso, eu estou no Rio, tenho meus negócios, tenho meu escritório, tenho a coisa. Eu posso vir umas 2 ou 3 vezes por semana nas coisas importantes. Aí eu quero uma semana para pensar. E ele me chama na casa dele e falou, Altamirano, só vou aceitar se você for comigo. Aí você... fica lá tocando o dia a dia da secretaria. Acabou, eu não posso dizer não. Tem algumas pessoas que você não pode dizer não nunca. Muniz é uma delas. Raimundo é outra e o Víquero é outra, né? Então, aí eu fiquei mais 3 anos ainda em Petrópolis no governo. Mas eu avisei o Muniz, mesmo que o Rubens se reeleja, eu não vou ficar aqui. Ainda bem que o Rubens não se reelegeu, aí nem ele nem eu não ficamos. Altamirano, você levou exatamente 32 minutos para contar uma vida de quase 40 anos, né? E é o registro histórico disso, de um profissional na área de engenharia. Mas que história é essa que depois você dá um salto e volta para defender os interesses dos trabalhadores do Estado e ser vice-presidente da CAES? Quem é que faz isso? Você? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Claro, é para não perder. Para não perder, para valorizar o trabalho de Petrópolis, porque a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis praticamente não existia. Nós montamos a Secretaria de Meio Ambiente, até trouxemos aqui uma revista que regula isso. Se você for ler, você vê que nós conseguimos mobilizar toda a Petrópolis. Tem artigo aqui, fizemos conferência municipal de meio ambiente, criei tudo que tinha na Prefeitura do Rio, aqueles programas de replantio de árvores. Você tinha uma experiência muito grande. O Conselho de Meio Ambiente lá deve ter funcionado na maravilha. O Conselho de Meio Ambiente funcionou muito bem, debates na cidade. Você gosta disso. E aí a gente montou, inclusive, projetos que hoje estão no PAC, como o projeto de piscinões para Petrópolis, hoje em dia, para prevenir essas chuvas de Petrópolis. Sobre Petrópolis, é bom você falar nisso. Sobre Petrópolis, Petrópolis tem um erro estratégico da urbanização de Petrópolis, que você não acha? Você, como engenheiro que teve lá 3 anos, tem um erro estratégico lá.
Traz a montar de estrutura Não, da cidade. Petrópolis é assim. O Brasil, você planeja e alguém faz o. Como a questão socioeconômica do Brasil não está resolvida e está longe disso, então ela vai desfazendo o planejamento que as pessoas fazem sem incluir os periféricos. O que aconteceu em Petrópolis? Dom Pedro, que tinha um sítio lá, resolve fazer uma cidade, né? Chama um engenheiro alemão chamado Keller, que é o nome, inclusive, da avenida principal de Petrópolis, e ele faz uma cidade planejada. Então, as casas tinham que ficar a pelo menos 20 metros do rio e não podiam subir as montanhas. Então, a cidade em si, original de Petrópolis, é uma cidade bem planejada para aqueles vales que existiam, porque Petrópolis só tem montanha e vale, e o vale é muito estreito, e um rio sempre passando no meio. Não há rua de Petrópolis se não tiver um rio no meio. Mas o que acontece? Petrópolis começa a crescer, o pessoal começa a chegar de migrantes, imigrantes, vem italianos, vem português, depois vem pessoal do Nordeste, vem pessoal da Baixada Fluminense e passa a fazer o quê? Quando o cara não tem casa e ele quer, e você não tem um sistema de transporte adequado, você não tem a infraestrutura, ele ocupa a política habitacional. Ele ocupa as encostas. E hoje, quer dizer, esse distrito de Petrópolis, que era todo planejado, você só tem casa pendurada na montanha. E Petrópolis tem um problema ainda pior do que o Rio, porque o Rio tem montanhas que elas são mais inclinadas e rochosas o tempo todo. Então, de repente, você não consegue fazer mais casa por causa do terreno. Não. Mas Petrópolis não. Petrópolis ela tem umas montanhas mais baixas, mas uma capa que é muito pequena, de terra muito pequena, é basicamente barro, é basicamente argila. Então, quando chove, que aquilo encharca, desliza tudo. Mesmo as regiões, às vezes, onde não tem casa, mas que tem arborização, quando a chuva é muito forte, Petrópolis recebe chuva muito forte, é uma das coisas que eu falo aqui no meu artigo, que a questão das mudanças climáticas tornou Petrópolis a cidade mais ameaçada do Brasil. Isso é verdadeiro, porque Petrópolis funciona como um encontro hoje das águas que são geradas no Amazonas, chamados rios voadores, que vão até a Cordilheira dos Andes e vêm passando por cima do centro-oeste brasileiro, Minas Gerais, e vão para Petrópolis, e você tem as frentes do sul, as frentes polares. E na maioria das vezes, essas frentes, quando há coincidência dela, elas se chocam em cima de Petrópolis, da montanha de Petrópolis. E aí Petrópolis teve, o Vale do Cuiabá matou 240 pessoas, e essas chuvas recentes de agora matou mais 200 e tantas pessoas, por causa de... Cara, Petrópolis choveu, né? Eu estava lá nesse dia. E eu falei, vai chover, porque eu conheço bem disso, por causa da minha experiência com o meio ambiente. Eu falei, eu vou para casa, porque essa chuva é uma chuva normal. As pessoas ficaram no centro da cidade, muitos morreram, e mesmo meus colegas que estavam lá, a água entrou na Secretaria de Meio Ambiente, que era uma casa, até o nível do segundo andar. As pessoas perderam carros, perderam deixa eu te tudo. falar, você conhece o Cláudio? Loucura, né? É loucura. Eu ia falar isso. Fala isso. Cláudio Amaral veio aqui, ele é geólogo. E ele falou que Petrópolis ele reúne todos os atributos para ter problema. E isso não tem solução? Isso não tem como resolver? O problema é o seguinte, Petrópolis vai se agravando com a questão que eu estava explicando, essa questão das mudanças climáticas. Não tem moradia, não tem lugar para fazer moradia. Esse é outro problema. Por quê? As áreas... Hoje, Petrópolis tem mais de 20 áreas protegidas, ou seja, parques estaduais. São uma coisa que você não pode fazer casa. Nos vales não tem mais. E as montanhas que podiam ser ocupadas já estão ocupadas e você tem que remover, vamos dizer assim, milhares de casas para onde um terço da população. Tem 270 mil habitantes de Petrópolis. Imagina você arrumar casa para 70 mil ou 80 mil pessoas. Uma coisa do cacete que tem. Você está me dizendo, o Cláudio Amaral diz, que vai se repetir em Petrópolis de novo em algum tempo, em algum momento vai se repetir os acidentes que têm se repetido rotineiramente lá de 10 em 10 anos. Não, era de 10 em 10, agora está reduzindo esse prazo. Teve 2 seguidas em 2022, uma um mês depois da outra. Uma um mês depois da outra, para você ter ideia. E vai passar esse período agora de laninha, que é um período em que ameniza um pouco a questão da chuva, você vai voltar a ter essas questões do aquecimento da água cada vez maior.
aqui no Atlântico, à altura do Amazonas, que vai vir chuvas cada vez O maiores. Cláudio Castro, presidente, o governador, disse que terminaram o túnel extravasor lá de cima, de O Petrópolis. túnel extravasor ele existe desde a década de 70. O que acontece é o seguinte, toda grande obra, ele faz... Você foi lá no túnel? Você chegou aí lá no túnel? Eu conheço tudo de Petrópolis. Aí, então, o túnel extravasor, porque Petrópolis tem dois grandes rios, além do Piabanha, que é o que deságua, que é o principal que sai, mas ele passa assim, meio que é o largo da cidade, ele vem ali do Bingen, nasce no Bingen, desce, passa pela União Indústria e vai desaguar no Paraíba, é um dos principais afluentes do Paraíba. Mas os dois outros rios, que são o Piabanha e o Palatinato, dois rios que cortam a cidade como um todo, eles se juntavam e iam para um canal que o Keller fez na época que vai desaguar no Piabanha. Esse canal fica cortando a cidade toda e quando ele transborda tudo. Só que o pessoal na década de 70 fez um desvio no Palatinato, jogando um túnel extravasor que passa por baixo da cidade, jogando numa outra bacia que se chama Itamaraty. Aí tem um rio Itamaraty que só vai pegar o Piabanha, bem a jusante, já depois de Petrópolis, já à altura de Itaipava, mais ou menos, quase a altura de Itaipava. E aí o que acontece? Este túnel feito nunca teve manutenção. Obviamente, quando vieram essas grandes chuvas, ele tinha uma capacidade para tirar 90 metros cúbicos por segundo, ele estava bem obstruído, bem reduzido. Aí aumentou a gravidade ainda. Essa obra foi feita agora, meio que restaurou, mas ela não soluciona o problema de Petrópolis, porque quando chove para valer, nem com túnel extravasor, ela dá conta. O que aconteceu agora... Tudo pode dar uma aliviada, mas ela não é. Mas não. Não é a Até solução. porque, dependendo da bacia onde ela chove, o túnel não vai Tem ajudar. soluções de engenharia lá, ou você que ficou tanto tempo lá? Tem? A Você solução acredita de engenharia, e eu acho que o maior cara que eu conheço de engenharia, que foi meu professor, porque eu fiz um curso de um ano com ele na COP, que é o Canedo. Você conhece o Canedo? Canedo. Nós chamamos o Canedo lá e foi projetado, e está no PAC, não sei... No PAC agora? não é esse PAC agora do governo Tá do governo Lula, projetado, 6 a 9 piscinões, porque a chuva, como eu te falei, ela bate no alto da serra, principalmente. As chuvas que vão daqui para lá, das polares, e cai ali no centro de Petrópolis. Ou mesmo quando ela vem dos rios voadores da Amazônia, cai ali. Então, se projetou 9 piscinões que vai fazer retenção. Teoricamente, a retenção da água para segurar, para depois você desaguar no Palatinato e no Quitandi. Ela vai reter essa água. Isso é um paliativo que vai ajudar como túnel extravasor. Se você, paralelamente a isso, não fizer uma grande remoção das encostas, de tirar pelo menos as casas que estão no nível mais alto e maior nível de risco, porque o que acontece é que as casas que vêm lá de cima, elas vêm... Igual efeito dominó. Derrubando todas as outras. Já teve várias dessas áreas, quando estava na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente não deixou voltar a reocupar. A gente plantou árvores, fez uma série de coisas. Mas isso eu não te garanto que agora não tem agora o outro populista lá deixando, porque é essa coisa, né, que acontece. Eu vi piscina desse morro, né? Piscina de concreto, descer um morro assim. É uma loucura. Na Rua Tereza. A Rua Tereza desceu toda lá de cima, levou o posto de gasolina da esquina da Rua Tereza. Era uma cascata de lama descendo para ir para a avenida principal, que é a Avenida do Imperador. Nós temos tempo aqui. Não dá, eu sei que você é engenheiro pra cacete. Aí faz o seguinte: como é que foi aquela história da CEAERJ? Como é que você volta agora para ser o líder de categoria? Como é que faz isso? Não, na verdade é o seguinte, como eu falei para você. Faltava na sua vida isso? Não? A vida como... A vida não leve. Minha mãe dizia uma coisa assim que era muito interessante, assim, que disse assim, na vida você faz, você planeja fazer e ela desfaz. Ou seja, tem uma coisa dessa aí que te leva para algum lugar. Toda vez que eu penso que eu vou sossegar um pouco, acontece agora. Eu voltei de Petrópolis, eu te falei para você, minha filha estava com um filho que agora fez 3 anos aqui no Rio ela mora aqui no Rio. Mora aqui no Rio. Eu falei, vou ajudar a cuidar do Joca. Joaquim, o nome dele. E aqui, levar para a escola todo dia. Eu tô conseguindo fazer isso, apesar de ser. Eu levo Mas para jogar futebol. Como
Eu não quero voltar para cargo no governo, porque eu poderia até alguém me convidar para a prefeitura, Mas eu te não prende quiser, muito, né? mas porque te prende muito, você acaba envolvido, porque você eu não sei ficar brincando Meia disso, sola. né? Eu falei, eu vou começar a voltar a frequentar a CAERJ, que eu já tinha sido diretor uma época que o Koenig foi lá e tal, e que eu ainda estava na Imop nessa época, mas era o diretor técnico, era mais para promover palestras, essa coisa toda. Vou me candidatar ao conselho. O conselho reúne de 15 em 15, você sabe disso. Tô lá Pô, sempre. você bem, comecei a frequentar a CAERJ, umas 2, 3 reuniões. Aí, por coincidência, estavam montando chapa. Eu falei, opa, vou me inscrever no conselho. Aí, daqui a pouco, me liga o Antônio Monteiro, alguém lá, e falou, Antônio, não, você é do município, nós estamos precisando de alguém no município para compor chapa, porque como é funcionário do Estado, engenheiro do Estado do município, a presidente para o Estado vai ser a Marguerita, que é uma pessoa de muito tempo, muito boa, que nos tem ajudado muito aqui, tem liderado esse processo aqui agora, e a gente quer um vice-presidente do município e nós chegamos à conclusão que o nome que tem aqui é você. E qual é? Eu meio que relutei assim, mas aí vem a história do desafio. Eu fui ver a categoria do município Isso que eu ia depois que eu perguntar. saí, e ela está muito desprestigiada no município. Eu não sei o que aconteceu do governo, porque eu sei o que aconteceu, na verdade. Quando o Eduardo estava lá nos primeiros mandatos, os engenheiros tinham uma carreira razoável, estava havendo concurso, essa coisa toda. O nosso Crivella entrou e desmontou um pouco a prefeitura, o servidor público, os engenheiros não. Como não houve reajuste, praticamente nenhum durante o governo, você defasou o salário, até porque a inflação no governo Bolsonaro chegou a 12% uma vez ao ano, você hoje tem uma defasagem de mais de 20% da categoria. E houve reajuste para outras categorias. O que acontece? E, além de tudo, acabou aquilo que, para o servidor público, funcionava para amenizar, que é você ficar 10 anos num cargo e incorporar o cargo. Então, dava uma falsa impressão de que você tem um salário, embora houvesse distorções. Quem nunca pegou o cargo acabava não tendo um salário bom. O que ocorre hoje, qual foi o desafio? Tem uma comissão no município tentando negociar isso, já está há alguns anos e não consegue. O Eduardo voltou e também não acenou para resolver a situação. Um engenheiro hoje, no início de carreira da prefeitura, está ganhando R$ 7.700. É inferior ao salário, ao piso profissional. E agravado pelo piso de 6 horas ainda. ao piso de 6 horas. E agravada pelo seguinte, cara, os técnicos de nível médio da prefeitura começam com 10 mil. A guarda municipal começa, que foi montada agora, com 14 mil de salário. Por que a gente não... Falta o quê? A organização das entidades, os engenheiros não fortalecem as entidades para as entidades fortalecer a tese deles. O que é isso? O que a gente precisa fazer para ajudar os engenheiros da prefeitura e do Estado também, que no final das contas deve estar sofrendo mesmo. O Estado sofre da mesma coisa, talvez até esteja numa situação pior. O que acontece é o seguinte, o último concurso da prefeitura foi feito em 2012, 2013. E aí muita gente aposentou, como no Estado. Então a massa hoje de engenheiros da prefeitura talvez tenha 1.000 e poucos engenheiros. Então, em termos de categoria, ela não é... E como hoje o pensamento político no Brasil está muito voltado para contar voto, na verdade, e não para aquilo que possa permanecer, essa categoria ela é dividida também. Porque aí tem aquela turma que tem cargo, aí não quer brigar com o governo. Segundo, os garotos novos que entraram, eles não acreditam naquilo que a gente acreditava, na sindicalização, na união, então, essa coisa toda, não fortalece. A CAERJ hoje só tem 800 associados. E olha que eu estou contando, município, estado, até do interior, que poderia estar associado à CAERJ. Tá muito baixo. É muito baixo, você não consegue uma adesão. Custa R$ 80 por mês, está congelada. Você não fortalece. O pessoal reclama, tem grupo. Você tem grupo no WhatsApp com 800 pessoas, todo mundo lá, mete pau no prefeito, reclama que a CAERJ faz nada. Mas 90% não é associado. Aí a CAERJ vai e convoca uma manifestação na frente da prefeitura. Vão 30 pessoas. Eles não têm coragem de descer para ir lá embaixo. Com medo, né? Com medo de... porque aquela coisa do medo... É o que ele falou, parte desses funcionários são gratificados. E aí, quando é gratificado,
Às vezes o cara é funcionário e tem uma gratificação. Às vezes o cara é só gratificado. Isso. Esse gratificado não entra na discussão. Que ele tá lá porque ele não tem nenhum vínculo e tal. Eles criaram o desmonte na verdade, do setor público passa por isso. Você paga salários baixos, porque aí você paga para a maioria, e aí você quer cooptar um cara que você acha mais, você paga um chamado encargo especial, que às vezes é maior do que o salário dele. Mas ele fica totalmente dependente de você, porque se ele fizer qualquer manifestação em contrário, você vai lá e corta o encargo especial dele. Isso, na época do César Maia, a gente tinha conseguido acabar. O pessoal foi para a CAERJ, foi para o César Maia, conversou, ele acabou com os encargos especiais e transformou na GET, ou JET, gratificação especial técnica, que ninguém quer dar um salário inteiro por causa da questão, mas todos os engenheiros têm aquela gratificação de técnica desde que você esteja na prefeitura. Você só perdia essa gratificação se saísse, fosse ser cedido para o Estado, para outra esfera de poder. E aí, voltou-se com essa gratificação de encargos especiais e agora ainda fez o nosso amigo Pedro Paulo, que acredita muito em meritocracia, não sei o quê, mas criou uma gratificação por metas. Então, você põe umas metas lá na secretaria e aí o cara, se a secretaria bater a meta, recebe um valor a mais. Recebe um valor a mais que é distribuído lá. E ninguém sabe como é que foi. É distribuído lá entre funcionários. Aí como é que é distribuído também pelos funcionários? Alguém faz uma avaliação e... Você acha que sabe, tudo muito confuso. Muito confuso, né? Você acha que a CR, nós vamos... Eu estou junto também nessa luta, nessa briga barata também. Nós vamos conseguir, não? Você acha que a gente não falta representação lá dentro da Câmara dos Vereadores para poder fazer uma luta, uma representação de engenharia? Mas antes disso, você não acha que o CREA está muito omisso e ele poderia ajudar mais? Olha... Não é o papel dele, mas o CREA, junto com a CAERJ... Ele tem que ajudar. Na verdade, quando eu entrei agora, eu procurei o Miguel, que é o presidente do CREA, procurei o Sidney, que é o presidente do CAL, procurei, inclusive, até o Clube de Engenharia, o meu professor Bogossian. Falei, vocês têm que ajudar a gente, porque senão... O Clube de Engenharia tem menos ingerência, porque também está um pouco esvaziado. Já foi Já foi uma força política grande, mas nós estamos... Mas o CREA, todo mundo. E aí eu procurei a deputada Laura Carneiro, que é ligada ao procurei o Pedro Paulo, procurei o Marcelo Queiroz, que é o secretário de administração. Nós fomos todos lá. O Miguel foi junto comigo, o Sidney foi junto comigo e com a direção da CAERJ. E a gente voltou ao assunto. E pedimos, inclusive, para o Marcelo Queiroz para fazer um estudo de quanto que isso impacta na folha. Isso está menos, não chega a 1% do pagamento mensal da prefeitura. E ele aprontou esses estudos, ele se propôs a apresentar esse estudo e a batalhar. Isso agora é muito recente, a gente está com 2, 3 meses, 4 meses de CAERJ. E o Marcelo Queiroz disse que já apresentou isso para o Eduardo Paes, mas o prefeito ainda não se manifestou. Eu sou testemunha de que nós estávamos, o Eduardo Paes estava para se reeleger, se candidatando à reeleição. A Tainá me convidou, Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente hoje, era candidata à reeleição. Nós fomos ali na Laranjeira, numa reunião, estava lá Maria Isabel Tosti, que era a presidente da CR na época, e o Eduardo Paes disse para ela que ia resolver a questão do salarial e de concurso público dentro da prefeitura. O pessoal tem isso gravado, inclusive, tem isso gravado. E, na verdade, eu ainda espero que o Eduardo Paes se sensibilize para fazer isso. Ele é candidato a governo do Estado, acho que pode ser um bom governador, não tenho nenhuma dúvida que ele é um bom gestor, não tenho nenhuma dúvida com isso. A experiência que eu tive ele no primeiro mandato foi uma experiência muito boa. Ele foi um bom prefeito para o Rio de Janeiro. Ele não é um prefeito ruim. Eu espero que ele se sensibilize. Nem era para um funcionário público ruim, agora é que ele deu uma derrapada. Eu andei afastado que eu estava em Petrópolis, quando eu voltei, aí vi que o pessoal estava com esse ranço todo com ele. Eu, até há 2 semanas atrás,
coragem de fazer uma confidência, não, porque eu botei, inclusive, no site da CAES. Eu fui num evento do Marcelo Queiroz, que ele estava, fui na posse do Marcelo Queiroz, quando ele foi para a Secretaria de Administração, que se recriou a Secretaria de Administração, e depois fui no evento. E aí o prefeito falou comigo, né? Ele me conhece, né? Eu lidei com ele 8 anos, eu era subsecretário, era o cara operacional dentro da Secretaria. E ele me disse, tá mirando, como é que você está? Muito bem. Aí eu até abracei ele, aproveitei, político você tem que abraçar. E falei, prefeito. E alguém tirou uma foto, inclusive. Aí você dá no ouvido E aí dele. eu falei no ouvido, prefeito, o senhor tem que fazer um carinho para os engenheiros. O engenheiro não pode estar ganhando menos do que nível médio, não pode estar com R$ 7.700. Aí ele, como bom político, ele não vê. Não. Ele falou, não, vou ver isso aqui e tal. E eu ainda estou na esperança de fazer isso. Agora nós estamos, você não vive só de esperança. A categoria realmente tem que se mobilizar. É verdade. Eu acho que os engenheiros todos tinham que se aproveitar. Você tem que ter uma representação. Ainda é uma representação. Tem que se filiar à CAERJ, todos têm. Até porque a CAERJ, se você se filiar no início, você fica quase 2 anos, você não paga nem mensalidade. Então, e você passa a ter uma entidade mais forte na medida que você participa. Ao mesmo tempo, tem que se mobilizar mais, tem que participar. Se a gente está convocando atos, aí você tem que estar junto, tem que estar ali chegando junto. Você sabe que eu acho que de tudo que você fez, nesses 30 e poucos minutos, acho que a sua atividade pior, a que dá mais trabalho é essa. É verdade. Porque você foi docente, a massa, você sabe isso disso. é coisa de liderança, né? Você tem que ter uma liderança forte para poder convencer a massa. Você sabe que eu falo que eu já votei no Eduardo Paes 7 vezes. 7 vezes. Eu falei, caramba, bicho. Mais do que eu. Só de 4 ele tem de prefeito. 2 ele tem de governador. Só aí são 6, né? Uma só, porque ele foi governador. Ele vai ser governador agora. 2 vezes que ele se candidatou a governador. Ele foi candidato lá no Sérgio Cabral, depois ele aderiu ao Cabral no segundo turno, então é verdade. 6 vezes. Agora, eu vou votar 7ª vez. Eu falei, caramba, você sabe que o maior político brasileiro que eu acho de todos os tempos é o Lula. Eu sou um apaixonado pelo Lula. Mas eu votei menos no Lula que votei no Eduardo Paes. Porque será que o Eduardo Paes, o quê? Que atrativo que ele tem? Ele é um cara que consegue fazer. Se a gente puder fazer uns elogios a ele, para ele poder ajudar o pessoal. Não, na verdade, eu acho que a grande vantagem do Eduardo em relação ao Rio de Janeiro é que os políticos do Rio de Janeiro são muito ruins. Desde Brizola, excetuando Sibinirita, porque ficou só 6 meses, todos os governadores do Rio foram presos. Eu acho que do Rio, do município e do estado. Agora foi preso o futuro governador que ia disputar o Bacelar, foi preso. Nossa, eu tinha que ligar. Não diga. Mas então, na verdade, a gente está com uma frente também com o presidente da Câmara. A gente vai. A Câmara não seria problema. A Câmara já chegou a aprovar uma moção em favor do reajuste da categoria, da equiparação salarial. Para você ter ideia, os engenheiros estão pedindo equiparação ao nível médio da prefeitura, não é as outras categorias. Não, porque procurador começa com 20 e tantos mil, entendeu? Bom, mas isso já está aí, professor, né? Aí eu sabe o que é, Tabinando? Eu tô... Baixa isso aí. O professor, ele tá aí, não entrou aí? Professor, tá acompanhando, porque tá disparando aí. O que eu queria... Nós estamos chegando aqui no horário e eu acho que a gente tinha que falar mais coisas, mas em compensação, você tem uma trajetória, uma trajetória muito forte na área de engenharia. Eu acho que você deu seu recado aqui como engenheiro. E eu acho que isso é uma coisa que você é um exemplo para o pessoal do Rio de Janeiro como profissional na área do Estado, do município e até na iniciativa privada que você já foi. Me diga uma coisa, essa história de você ter sido cidadão carioca, como é que é essa história? Você ganhou um diploma, né? É diploma que chama, não? Não, é cidadão carioca honorário. Honorário, por quê? Como é que foi? Por quê? Por quê? Porque, na verdade,
eu, embora seja carioca, né? Eu não nasci no Rio de Janeiro. não? Eu te falei que a minha do família, uma Nordeste. parte era da Pensei que você Bahia, veio- mas eu nasci na Bahia e vim pequeno pro Rio de pra cá, Janeiro, veio de entendeu? caminhão. Não vim de caminhão, mas vim de Kombi. Meu pai botou todo mundo numa Kombi lá, e veio porque tinha filho, nós somos 7 E aí foi o filhos. reconhecimento desse serviço E aí, prestado. na verdade, a minha vida inteira viveu aqui, eu vivia militou. no Rio de Janeiro. Mas na hora que você pega a minha certidão, tá lá escrito, né? Não, mas é legal. Bahia, né? E a Rosa Fernandes, que é uma grande amiga pô, ó, a Vereadora gente foi Ana. vereadora Ana, entendeu? Pessoa excelente, merece a representatividade que tem no subúrbio. Falou, pô, eu não sabia que você não era carioca, vou propor que você seja cidadão do Rio de Janeiro. Aí me fez um diploma, teve Eu fui lá, solenidade na fui lá, Câmara fui lá. e tal. E tá lá, Prestigiei lá, tá lá na prestigiei. minha parede, porque na verdade eu sou carioca, na mais do que verdade. Eu não conheço. Se você me soltar em Salvador, eu me perco, cara, pô. Só nasceu lá, cara. É aquela história, mas. Bacana, Fabiano, bacana. vou te dizer o seguinte, você sabe que a gente vai pro... A gente deve ter mais de 50, 60 podcasts desses. Cada vez eu me emociono mais com essas histórias que são contadas aqui, que merecem ser registradas. Porque quando a gente faz essa passagem, Altamirano, a gente está registrando o profissional. É um registro histórico do profissional. Claro. Certamente você não deu esse depoimento em lugar nenhum. É um registro Não, histórico não. do profissional. E quando a gente soma esses registros históricos, a gente é o registro histórico da engenharia. E da engenharia pública, principalmente. Tem vindo aqui vários profissionais da área pública que têm fortalecido essa ideia de que a engenharia pública precisa ser retomada. Que a engenharia pública está muito desmoralizada. Os prefeitos e os governadores que vêm sucedendo, eles não vêm respeitando a engenharia pública como deve. E eu acho que você é um representante da engenharia pública, daquele cara que passou a vida toda trabalhando pelo serviço público, se dedicando ao serviço público, ou no Rio de Janeiro, ou no Estado, ou no município. Fala, Luiz. Foi muito bom esse papo. Passa rápido, né? Muito rápido. Voou. Considerações finais para aquele garoto, o amigo e amiga que querem ser engenheiro ou engenheira. Por que tem que fazer engenharia? Você recomendava alguém fazer engenharia? Não, eu não só recomendo, como eu acho que esse meu neto, que tem 3 anos, ele vai ser engenheiro. Ele só quer brincar. Eu entro em casa e ele fala, vovô, vamos brincar de obra. Aí ele tem caminhões, ele tem escavadeira, ele sabe cada equipamento como funciona com 3 anos. Minha irmã, minha filha fica impressionada, menino. Vovô, agora é a hora de usar a bola de demolição. Né? Aí depois ele faz umas casinhas e depois sai demolindo. Eu acho que é inclusive, vocação. acho que você tem alguma culpa nisso. Você Eu está influenciando eu tenho o garoto. 2 culpas nisso. Uma, ele só vive com a camisa do Fluminense, que eu sou Somos tricolor. tricolores, né? E outra, ele adora obra. Ele para em frente a qualquer obra de engenharia. Outro dia ele tirou o retrato, ele nem estava, com o pai dele, que é matemático. Em frente a uma escavadeira. Ele mandou o pai parar para ele tirar uma Então você retrato, diz o que para um garoto desse que está na escola, O que eu quero dizer é o seguinte, lá na Fluminense? Como é que a você diria engenharia- lá na Fluminense se eu fosse lá? A engenharia, e especialmente a engenharia pública, ela é responsável pelo desenvolvimento de um país, cara. Não há desenvolvimento de um país, e eu diria um desenvolvimento sustentável, inclusive, porque hoje você só tem desenvolvimento se ele for sustentável, onde você leva em consideração as coisas do capital natural, o uso cada vez com mais qualidade dos recursos da terra, porque a gente hoje gasta muito mais dos recursos naturais do que a gente tem, e a gente vai acabar não com o planeta, a gente vai acabar com a própria espécie na medida que a gente provoca todas essas confusões que nós estamos provocando. Então, que há muito espaço para a engenharia. Hoje nós estamos formando menos engenheiros, por causa da desvalorização que tem sido feita especialmente no setor público. Mas o setor público ainda é o grande, o Estado ainda é o grande indutor do desenvolvimento de um país. Você vê isso na China. Vai ver como os engenheiros. Sabe que eu tive agora num convênio da CAERJ com os chineses e com a Associação Brasileira de Sociedades de Engenharia. Os chineses, o que eles vieram aqui fazer com a gente? Você vê como é. Eles estão dando emprego com bolsa de estudo para o pessoal que quiser ir estudar na China
ou fazer estágios recém-formados, ou principalmente recém-formados, na China, porque eles precisam muito de engenheiros, porque a China sabe que o desenvolvimento, um lugar onde você tem uma educação muito forte, você precisa da engenharia para desenvolver, seja ela. O Xi Jinping é engenheiro químico. Claro, é isso que nós estamos precisando, valorizar a engenharia no Brasil. E no Brasil temos desenvolvimento. 500 mil déficit na engenharia, arquitetura, técnica. Então, o Brasil ele não está mais promovendo mais engenheiros. A gente está regredindo por conta disso. Se eu estava na CERJ agora, não podemos começar essa discussão, vamos fazer um outro podcast se quiser. Eu estava na CERJ agora para o professor Vanderly, lá de Juiz de Fora, professor Osmar Barros, engenheiro Osmar Barros e o Vanderly, de Juiz de Fora. O Osmar Barros é do CONFEA. E o do IME, Do IME? do IME, o que já veio aqui, como é que chama? O coronel? O Eric. Discutindo essa questão. Nós temos 1.200.000 engenheiros ativos no Brasil. 1.200.000 engenheiros. 1.200.000 engenheiros ativos. E um déficit de 500 mil engenheiros. E o professor Vanderly estava dizendo para mim que está formando 87 mil. Eu achei que estava formando um pouco mais, 110 mil. Então ele falou que é 87 mil. Como o professor Vanderly é um estudioso da área, e o Osmar, que também vai vir aqui, o Vanderly também, vou convidar para vir aqui, eu acho que você tem razão. A questão da engenharia pública precisa ser fortalecida. É isso que a gente espera, né? Que os novos governos sejam governos que entendam isso, entendam a importância do Estado como indutor do desenvolvimento e que gere cada dia mais vagas, não só para o pessoal de engenharia, como para o setor público, engenharia, arquitetura, geólogo e tal, porque os grandes projetos só podem sair do Estado e com incentivo do Estado. Não tenho nenhuma dúvida. Em todo mundo é assim. O Estado é o indutor da economia, seja na social-democracia europeia, no próprio Estados Unidos, na China, na Rússia, onde você escolher, onde tiver, na Índia. Em todos os lugares, na França, o meu sobrinho, por exemplo, passou 2 anos agora na França. Ele tirou o diploma ele é da UFRJ, mas tirou um diploma complementar na França e tem convite para voltar para lá. E tem agora discussão boa sobre os tais metais raros, os metais raros, né? E aqui faz parte da engenharia também, onde você vai gerar as grandes baterias do futuro de mais longa duração e que vai propiciar que você tenha cada vez mais carros e equipamentos que não sejam poluentes como a base dos combustíveis fósseis. Isso faltou nossa discussão, hein, Paulo Miranda? Porque uma hora não dá tempo com gente como Altamirando, Muniz. Mas é bom, porque a gente vai ter sempre espaço para outras conversas, para novas discussões, juntar pessoas. Eu queria desejar a você um mandato extremamente competente. Eu estou lá para ajudar, Barato também para ajudar, o que for possível, lá na CER. Eu reputo ser uma instituição séria, correta. 90 anos completou esse ano. Eu estou lá, eu sou sócio da CER, participo, vou lá, almoço sempre, estou lá na discussão. Vamos para lá daqui a pouco para discutir mais Baía de Guanabara, que vai ter uma discussão lá. Bom, eu queria agradecer a você, Altamirano, não sei, agradecer a engenharia por ter te feito, agradecer o Estado todo, a Bahia, porque você nasceu na Bahia. Queria te agradecer, porque a tua história é uma história brilhante que merecia ser registrada. Eu que agradeço ter vocês aqui para poder contar até esse tipo de história, porque a gente vai ficando velho e tal, e às vezes você trabalhou tanto que não teve tempo de contar essa história, que eu acho que deve servir de incentivo para os jovens. Eu não falei para vocês aqui, mas eu fui professor durante anos, trabalhando como engenheiro da Veiga de Almeida, da Nuno de Lisboa, ajudei a formar muitos engenheiros. Esse é outro podcast. Porque o cara, quando ele... Primeiro tem vocação, segundo, quando ele precisa, só para fechar, ele trabalha, cara. Eu trabalhava durante 8 horas por dia, depois 6, 7 horas da noite. Eu estava dando aula até 10 horas da noite. A gente fazia muito isso também. Hoje em dia é diferente, mas antigamente a gente trabalhava, estudava. Tá mirando? E sábado domingo nem saía de tão cansado que ficava. Tá mirando? Obrigado. Eu que agradeço a você. Saúde, obrigado, mestre. Força lá na CE, tamo junto sempre. Vamos lá, depois do contar. seminário.